Olá, bem-vinda aqui ao canal e o vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre o acolhimento nesse início de ano letivo, algo assim muito esperado por muitos professores e muitos pais, né? Vamos combinar, os pais estão muito hiper mega ansiosos por esse início de aula. Nós professores também ficamos querendo conhecer as turminhas novas, saber se a gente vai receber os mesmos alunos. Então é um alvoroço, né? São muitas dúvidas, muita insegurança. Às vezes tem professores que estão adentrando ali a primeira vez a sala de aula para trabalhar com bebês ou para trabalhar com crianças, né, pequenas, às vezes passou muito tempo trabalhando no fundamental e aí recebeu essa honra, porque trabalhar na educação infantil é uma honra, né, eu sou suspeita para falar, mas assim, amo o trabalho com crianças, mas sei que esse processo é sempre muito novo. Sabe? Por mais que você já tenha tempo trabalhando na mesma escola, por mais que você já conheça até a turma que vai estar com você, porque foi a turma de uma outra colega ou já foi a sua turma, tudo na vida da criança assim vai um passo a passo muito rápido, né? Então, as crianças chegam. Eu, por exemplo, já tive o privilégio, eu acho que é um privilégio pegar os meus alunos no grupo 2, quando a primeira vez que eles entraram na creche, e eles permaneceram comigo no grupo 3. Então eu já tinha uma ideia de quem são as crianças, das suas preferências, mas quando eles chegam também cheios de novidades, de mudanças e chegam também alunos novos, né? Então vamos falar um pouquinho do que é essa acolhida e partindo já para tratar um pouco deste acolhimento, é bem comum a gente ver as escolas fazendo período de adaptação, né? Aquele famoso vamos iniciar o ano e fazer um planejamento para a semana de adaptação ou a quinzena de adaptação. E aqui entra um pontinho bem importante para a gente pensar, que é não pensar o acolhimento apenas por uma semana ou acolhimento por um prazo de 15 dias ou por um prazo de um mês, porque a gente acolhe a todo momento. Então, além de acolher a todo momento, você acolher esse ano inteiro essa criança, você acolhe a criança, você acolhe a família, você acolhe as suas colegas de trabalho, né? Toda a equipe de trabalho, e você também precisa acolher você. E eu quero pegar bem neste ponto, porque o que acontece? Muitos professores ficam nessa ânsia de planejar brincadeiras para as crianças, né? Senta toda a equipe da escola e vai planejar um café de acolhimento para os pais, que é muito bacana. Mas você, professora, precisa também aprender a se acolher e a acolher o outro. Então, como eu falei, tem professores que estão chegando, é a primeira vez que vai trabalhar com crianças. Estão cheias de dúvidas, de medos, de incertezas. A gente precisa acolher essa colega. Tem aquela professora que tem ainda muita dúvida de como vai trabalhar. Já trabalha com criança, mas tem dúvida ainda. E tá pegando os bebês pela primeira vez. Já trabalhava com crianças pequenas, mas não trabalhava com bebê. A gente precisa acolher o não saber desse professor, a insegurança e o medo dele. E por que eu tô falando isso? Porque se você não se acolhe, como é que você espera acolher as crianças, acolher as famílias? Então, primeiro se acolha o seu medo, acolha a sua insegurança, o seu não saber. Diga para você mesma que tudo bem, se prepare com o que você não sabe, busque ali com a sua equipe de coordenação, com as suas colegas, como é que você pode estar se preparando para receber essas crianças, essas famílias, né? E tudo que vem junto com isso, porque os pais vêm muito cheios de dúvidas também. Primeiro ano da criança na escola, os pais vêm querendo saber como é que vai ser, como é a rotina, como é que funciona a escola, o que é que meu filho vai fazer aqui dentro. Então, você precisa estar muito preparada para isso. E aí, para mim, essa questão do acolhimento requer alguns pontos importantes para o professor. Então, primeiro, domínio de competências culturais. Depois, domínio de competências pedagógicas, depois psicológicas, depois metodológicas e depois didáticas. Então, um professor, para acolher essas crianças e essas famílias, ele precisa ter essas competências. E por que eu tô falando isso? Porque
Porque você precisa conhecer a cultura dessa cidade. Quem são essas crianças que você está recebendo? Da onde vêm esses alunos? O que eles estão acostumados a fazer? Como é, metodologicamente, como é que eu vou agir? O trabalho com bebês é o mesmo que o trabalho com crianças de 3 anos? É o mesmo trabalho com crianças de 4 e 5 anos? Não é. Então, a gente precisa saber que metodologias, que didáticas eu vou utilizar para o acolhimento dessas crianças mediante o que está mais característico da faixa etária deles, né? Então, assim, o que é que os bebês geralmente fazem? Como é que eu vou organizar o ambiente para acolher? E aí entra o ponto de segurança. Eu preciso saber ter essas competências porque eu preciso conhecer quem é essa criança, esse bebê, né? O que é que ele quer, o que é que ele demanda de mim, para eu planejar esse ambiente, para eu planejar os materiais que eu vou colocar ali, porque esse ambiente precisa estar seguro. Eu preciso pensar também, né, esse meu cotidiano. Como é que vai ser o café da manhã? Essa transição do receber as crianças para levar para o café, para uma troca de fralda. Um caso bem legal, porque vale a pena a gente pensar, os bebês que ainda estão, que as mães estão amamentando, como é que a escola vai receber essa criança? Vai simplesmente dizer à mãe, ó, não amamenta aqui dentro, acabou, agora aqui na escola é só comidinha, amamentar só em casa e ponto final. É a regra da escola. Dá pra você falar isso? E a criança, quando quiser amamentar, vai ficar lá chorando, 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 chorando. Mesmo que a mãe diga assim, olha, ele costuma mamar antes de tirar o sono da tarde. Eu tenho disponibilidade para vir aqui pegar o meu filho, amamentar e colocar para dormir. Vocês não vão autorizar? Será que a escola não vai autorizar? Então, a gente precisa pensar, porque é uma necessidade dessa criança, amamentar é super bacana, né? A amamentação tem vários benefícios para a vida das crianças. Então, a gente, enquanto professora, né, enquanto um ser que faz parte da instituição escolar, nós não vamos permitir ou vamos permitir? E como vamos permitir? Como é que isso vai se encaixar no nosso cotidiano? Então, é um fator também que a gente precisa pensar. Se você tem um aluno autista, você tem um aluno que tem síndrome de Down, se você tem uma criança que tem uma deficiência física, né? Tem paralisia infantil. Como é que o seu acolhimento, como é que você se preparou para acolher essa criança e essa família que está chegando e quer saber se tem um cuidador para o filho, como é que vai ser o trabalho da escola direcionado ao filho dele. Então, tudo isso a gente precisa pensar nesse primeiro momento, e aí vem todas essas competências que eu falei, psicológicas. Será que é fácil para um professor que nunca atendeu, nunca precisou trabalhar com uma criança autista? Nem todo professor tem, por mais que a nossa formação inicial nos traga algo, né, algo básico sobre o trabalho com esses tipos de criança, será que o professor está preparado? Porque eu já ouvi diversos professores dizendo, gente, eu não sei nada sobre isso, não sei como lidar com essas crianças. E esse não saber, nós, né, que escutamos, por exemplo, uma demanda dessa de um professor, a gente não tem que cair num campo do julgamento, aí você tinha que estar sabendo, né? A gente acolhe esse não saber e vai buscar junto com a equipe como é o trabalho. Vamos estudar coletivamente, então, porque hoje a minha colega está com um aluno autista, amanhã pode ser eu, né? E eu também convivo com essa criança na escola, eu também preciso saber lidar com ela. E eu acho que tudo isso tem uma riqueza muito importante para a equipe escolar, para a coordenação escolar abraçar e fazer um trabalho aí bem bacana com a sua equipe. E claro, vocês pensarem em tudo isso, porque antes de iniciar o ano letivo, todo mundo já sabe quem são os alunos que estão matriculados. Existem crianças que já têm, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, já vai chegar na escola com essa identificação de que a criança tem a síndrome de Down. A criança com paralisia infantil vai chegar na escola com esse atestado, possivelmente, de que tem essa paralisia. No caso de crianças autistas, às vezes a escola descobre no processo, às vezes a escola já sabe também. Então, quando a gente já sabe, a maior probabilidade da gente se debruçar num planejamento, num pensar essa rotina, esse acolhimento de modo a suprir a demanda de todas essas crianças, né?
E aí vem também aqui, tem 2 pontinhos que eu queria abordar com vocês, que é o seguinte, quando se fala de acolhimento, que é acolher também esse cotidiano fora da escola. Não adianta a gente pensar apenas no que geralmente acontece dentro da escola e esquecer que a criança tem uma vida fora da escola e que ela não larga fora do portão e entra, né? Então, assim, quando ela vem, ela traz tudo com ela e tudo isso, se você tem uma prática aí bem aberta, você vai poder presenciar muito na brincadeira das crianças o que elas fazem do lado de fora. E aí elas apresentam muito em 2 aspectos, o corporal e o mental. No corporal, por exemplo, o que a gente vai pensar? Nesse cotidiano de fora da escola, essas crianças ficam muito em atividades dirigidas, por exemplo. Eu trabalho numa escola de rede privada, onde eu atendo famílias de classes altas, com rendas altas. As crianças vêm para a escola, mas quando saem da escola, elas estão sempre em atividades como a natação, como o judô, ou tem uma professora particular, é bem comum agora, há tempos atrás não tinha tanto isso, mas hoje em dia tem pessoas que já com seus filhos, né, seus bebês, contratam uma profissional para já começar a estimular essas crianças já dentro de casa. Então, contratam professores particulares e tem aí, bota o bebê também na natação, né, e vai, desde cedo esses bebês vão ter atividades dirigidas extracurriculares. Então, essas crianças têm muita atividade extracurriculares, essas crianças têm tempo livre, e por que a gente precisa pensar isso? Quando uma criança, ela tá muito cheia de natação, judô, balé e por aí vai, são atividades aonde um adulto diz a ela ali o que ela tem que fazer. Quando essa criança tem bastante tempo livre, ela tem tempo de criar as próprias brincadeiras, de decidir como ela vai brincar, o que ela vai fazer, o material que ela vai utilizar. E aí, quando você vai pegar, se você compreende isso aqui, dessas crianças, a realidade dessas crianças que você atende, como é que você leva isso para dentro do teu planejamento? Se as minhas crianças têm muita atividade dirigida, eu vou oferecer a elas bastante atividades livres. É sinal de que esse corpo está, vamos dizer assim, educado a fazer o que um adulto manda. Então, vamos oferecer mais atividades livres para elas, né? E se essa criança já tem aqui uma vida bem solta, onde ela brinca, onde ela se expressa, ela decide os materiais que ela vai utilizar, vamos pensar um cotidiano dentro da escola em que eu possa oferecer materiais à vontade, espaços de brincadeiras, para que ela me mostre o que é que ela faz do lado de fora, como ela brinca. Entende? Então, assim, compreender como este corpo age do lado de fora me dá ideias de como eu vou pensar esse cotidiano também dentro da escola. E um outro ponto é também esse aspecto mental. Por exemplo, a criança, ela vai trazer conversas da família, conversas de coisas que ela aprende na televisão. Cada vez mais as nossas crianças têm ficado presas em celulares, né, na frente de computadores. Então, elas absorvem muitos aí vídeos de youtuber. É bem natural a gente ver hoje crianças falando tipo, olá galerinha, estou aqui no meu canal, né? Então, as nossas infâncias youtubers, e a gente compreendendo esse cenário, a gente também vai levando leveza para o nosso cotidiano. Por exemplo, uma situação que eu passei, umas alunas minhas estavam conversando, e aí quando eu vi muita gesticulação na conversa, dedo subindo, dedo descendo, cabeça balançando, e aí eu me aproximei para ver o que elas estavam falando ali. E aí, quando eu cheguei perto, eu fiquei atrás da pilastra enquanto elas conversavam, um grupinho de meninas aqui assim conversando, e eu cheguei atrás da pilastra e fiquei quietinha ali para poder, tipo, escutar a conversa delas sem atrapalhar. E aí eu comecei a ouvir, não, porque eu já disse a ela, se ela pegar meu namorado, eu quebro ela no pau. E aí a outra colega, eu também acho, se ela pegar o meu namorado também, eu vou quebrar ela toda no pau, eu vou puxar o cabelo dela, eu vou fazer. E aí, quando eu ouvi aquela conversa, eram crianças de 3 anos, né? 3, umas já tinham 4. E aí, quando eu ouvi aquela conversa, eu parei e falei assim, ó, elas não criaram isso do nada.
Isso aí veio de alguma conversa que escutou no meio da família, no meio de amigos, numa televisão, em algum lugar elas viram isso. Isso não foi algo que elas escutaram dentro da escola. A probabilidade maior é que elas tenham visto esse tipo de conversa nesse cotidiano fora da escola. E aí eu paro, escuto isso, compreendo mais ou menos quais são as conversas que essa criança escuta do lado de fora da escola, e aí a gente precisa ter muita essa competência psicológica, né? A competência de uma boa comunicação, saber se dirigir à criança para a gente intervir, se necessário, nesse diálogo. Então, por exemplo, algumas pessoas estavam já chegando perto dessas crianças, ouvindo a conversa e querendo chamar a atenção delas. Menina, que é isso? Quando é que se fala e tal? E aí, antes que essas pessoas chegassem para criar aquele clima chato de reclamação, eu já me aproximei quando eu ouvi alguns comentários e falei: ei, meninas, o que vocês estão conversando? E elas ficaram meio tímidas assim, mas eu não sou de ficar repreendendo os meus alunos. Então, eu me aproximei, elas ficaram assim se olhando, e aí quando a primeira contou a história, as outras já foram contando. E aí eu fui intervindo e perguntando: mas o que aconteceu? Por que isso? Não, minha, pra gente estar aqui brincando, que não sei o que, imitando que se pegar meu namorado, nananã, que a gente vai bater. Eu falei: pode bater? Por que essa necessidade de bater? E aí a gente foi conversando numa boa, levando, né, esse desenrolar de história delas. Então, você também vai escutar coisas e já deve ter escutado, né, histórias como essa ou outro tipo de histórias na sua convivência com as crianças. E quando a gente fala de acolhimento, não é simplesmente a gente pegar a criança, beijar, abraçar, mas num momento como esse que você escuta uma conversa dessa, você parte pro campo do julgamento e aí, pau, reclamação da criança. Se você faz isso, você não está num processo de acolhimento, está num processo de julgamento. E aí a gente precisa diferenciar muito isso. O que é o campo do julgamento, do reclamar, do dar ordem na criança, e qual é o campo do acolhimento? Que eu acolho o cotidiano dentro da escola, eu acolho esse cotidiano fora, eu acolho o que essa criança traz da vivência dela fora da escola, que é conversas como essa. É às vezes o bater, o morder, porque, sei lá, alguém morde muito, alguém bate muito, enfim. É uma complexidade de coisas, né? Então, assim, o professor da educação infantil, nós, professores da educação infantil, a gente tem essa complexidade para dar conta, e a gente consegue dar conta com estudo, né? Com muito carinho e amor e dedicação ao nosso trabalho. Mas é preciso saber que não adianta só ficar dando beijinho, abracinho, e não compreendendo que acolher é acolher esse medo, a criança que chega chorando com medo, né? É acolher essas narrativas sem cair nesse campo de julgamento, é acolher as brincadeiras que essa criança traz, os desejos, as expectativas dessa criança e também da família, porque quando a gente cria, a gente vem e planeja uma prática completamente centrada no professor, a gente deixa de acolher o querer dessa criança. Então, eu já decidi, vai ser projeto identidade, a gente vai medir pezinho, medir cabeça, medir tamanho, vai tudo muito já pré-programado pelo professor. E aí, o que acontece? Quando já tá tudo programadinho, um projetinho já todo traçado e desenhado pelo professor, você deixa de acolher essa criança, você deixa de acolher essa família. Então, a gente precisa pensar, como é que eu acolho o querer dessa criança? A forma como eu vou trabalhar com ela, eu estou acolhendo os direitos de aprendizagem? Eu estou trabalhando, realmente integrando os campos de experiência? O acolhimento, ele vai perpassar tudo isso. E aí vem a sua competência metodológica, a competência didática que você tem que ter, psicológica, para lidar com todas essas relações, porque vão ter as relações, né, entre as famílias, entre as crianças, entre você e quem trabalha com você, e o acolhimento, ele realmente engloba tudo isso, tá bom? Então, vamos pensar também o seguinte, nessa parte de acolher esse cotidiano escolar e na verdade, acolher o cotidiano escolar que é diferente de acolher só as atividades. É um outro ponto importante que a gente precisa parar e pensar aqui.
Fê, o que é acolher o cotidiano escolar e o que é acolher só nas atividades? É você achar que o acolhimento só está nos momentos das atividades pedagógicas. Então, para que acolher na hora de sono? Para que acolhimento, ficar pensando em como eu vou acolher no café, em como eu vou acolher na hora de dormir, em como eu vou acolher na hora de trocar fralda? Eu preciso pensar. Acolher na hora do café, por exemplo, compreender que a criança às vezes não gosta de todos os alimentos. Acolher na hora da fralda, na hora de levar ao banheiro, é compreender que às vezes a criança não quer tirar a roupa na frente da outra criança, por mais besta que pareça ser para o adulto. Acolher na hora do sono é saber que às vezes a criança não quer dormir, ou que ela quer dormir abraçada com um bonequinho. Então, o acolhimento, ele não tem que estar sendo pensado apenas nas horas das atividades. Então, hoje a criança vai aqui montar um nomezinho, vamos acolher ela da melhor forma, vou entregar um material coloridinho, bonitinho, várias canetinhas, nossa, eu acolhi. Mas na hora dos outros momentos, eu esqueço de acolher, eu esqueço essa parte afetiva que é tão importante. Então, eu preciso acolher, pensar o acolhimento em todo esse cotidiano escolar. Como é que vai ser prazeroso esse café, essa hora do banho, né? Essa hora de dormir, que tenha muito um acolhimento para mim, na verdade, ele remete muito ao amor. É você tratar com amor e com respeito todo o momento que você vive com essa criança. É você viver realmente o cotidiano escolar. Um outro ponto e aí dentro, na verdade, dessa questão do acolher o cotidiano escolar, a gente precisa pensar também o seguinte: eu, professora, preciso acolher os erros do meu planejamento. Não adianta a gente achar que o planejamento tem que ser seguido à risca. Então, eu planejei aqui, eu vou continuar até dar certo. Você pensou no espaço, as crianças não deram bulhufas, nem quiseram experimentar aquele espaço, e a gente bota a cabeça pra cima e fala: meu Deus, sou uma péssima professora. Então, não, a gente precisa acolher, ok, pensei isso, achei que ia ser bacana, não foi. Eu levo, registro isso no meu planejamento, faço um registro do que eu observei, as crianças não gostaram, solicitaram outras brincadeiras, outro material, para que eu possa fazer aí um replanejamento, reprojetar esse espaço, né, ou criar um novo espaço. Então, eu preciso acolher esse meu erro do planejar, acolher que eu fiz escolhas que não foram adequadas para aquele momento, ou porque eu não planejei direito, ou porque não foi do gosto das crianças, né, no momento que foi executada aquela proposta. Acolher também que, por exemplo, você confiou, as crianças pediram para ir ao parque. A gente vai ao parque, a gente quer ir ao parque. E aí, de repente, tá chovendo, tem muita poça de lama, ou o piso tá escorregadio, e aí você faz: gente, eu posso levar para o parque, mas vamos combinar uma coisa? Vocês não vão poder correr porque o piso está escorregadio. E aí, quando chega lá, as crianças descumprem o que elas combinaram. E aí, o que acontece? Você precisa acolher que a confiança que você criou nas crianças ali foi quebrada e ok, elas estão aprendendo, você também vai aprender aonde você pode, quando você pode estar confiando ali com as crianças, onde é melhor você segurar a barra, porque você, professora, que sabe o que é mais arriscado ou não, né? Porque não adianta assim, vamos fazer tudo que as crianças querem, porque a gente tem que seguir as crianças, então a criança pediu, você faz. Sendo que se uma criança cai, bate a cabeça num piso escorregadio daquele, você pode ter um baita problema na escola. Então, assim, vamos pensar, é seguro? Dá pra fazer? Faz. É seguro, mas aconteceu alguma coisa, as crianças não cumpriram com alguma coisa, ou as crianças pediram algo, mas não foi tão bom assim, e ok. Vamos reconfigurar isso no próximo planejamento. A gente precisa acolher também os nossos vícios pedagógicos. E todos nós temos. Não adianta, tipo assim, eu não faço isso, eu não tenho vício pedagógico. Nós temos. E assim, eu já tô sempre fazendo formação, querendo aprender mais e buscando sempre avaliar o meu dia a dia com as crianças, o meu processo com as crianças. E de repente eu vejo que às vezes eu dou uma escorregada. Então, por exemplo, o que seria um vício pedagógico? Reclamar, partir para reclamação, né? A criança derrubou um suco no chão, a gente vai lá e reclama. Ao invés de,
Normal, qualquer pessoa poderia ter derrubado um suco. Se um adulto derruba um copo de suco na sua cara, você não vai em cima desse adulto dizendo desafogo. Você vai lá ajudar a limpar. Não, tudo bem, que é isso, acontece. Mas com a criança a gente parte para o vício da reclamação. Ou o vício também de dar ordem. Bora, faça isso, pegue isso, monte aquilo outro, tire daqui, bote lá. Você tem que me obedecer. Eu sou seu professor, né? Eu sou sua professora. Então, esse também é um vício do ordenar e não do construir junto, e do ordenar e do não dialogar. A gente precisa também quebrar esse vício do querer dar ordem. Um outro vício também é o vício do dar a resposta. Então, a criança pergunta alguma coisa, ao invés da gente se colocar naquele lugar do outro, sou um mediador desse processo. Deixa a criança levantar as suas hipóteses. Então, professora, por que apareceu fumaça aqui na hora que, né, a senhora acendeu, na hora que assoprou o fogo saiu uma fumaça? Ao invés de você querer dar uma resposta, pergunta. Sai da resposta e vai para a pergunta. O que você acha que aconteceu? E é dessas perguntas que a gente lança para as crianças, que a gente vai fazendo, que daí podem surgir pesquisas junto com ela. Então, a gente precisa sair um pouco desse vício do dar a resposta, do eu sou a detentora do saber, a criança não sabe nada, e me colocar no lugar do sou o mediador do processo de aprendizagem dessa criança. Eu vou ajudá-la a criar as hipóteses dela sobre o que ela observa. E um outro ponto é acolher a naturalidade da criança e seus desejos, como, por exemplo, o fato da criança gostar de brincar, aprender brincando. E esse para mim é um ponto fundamental. Acolher a naturalidade da criança é acolher, inclusive, quando ela olha pra gente e fala, nossa, você tá feia, hein? Né? Tipo, tá fedendo isso daqui. Então a criança, ela fala, ela não tem às vezes a maldade, a percepção do, se eu falar isso vai constranger e por aí vai. Então a criança tem muito desse ser natural, dessa coisa natural de falar, de se expressar, e ela se expressa, né? Aí o Malaguzzi já traz pra gente através de 100 linguagens. Então nada melhor do que a gente acolher a naturalidade, a potência dessa criança e trabalhar em conjunto com essa potência que a criança tem e não ficar tentando adestrar o corpo dessa criança numa cadeirinha, paradinha, não fala nada, não diz nada. Se a criança falou algo que você, adulto, julga constrangedor, você vai lá e reclama com ela, né? Então vamos sair um pouco desse papel do julgador, do ordenador e nos colocar num papel desse professor que tem essa competência psicológica, entende, aquilo é uma criança, não é um adulto. Uma criança está num processo de aprendizagem do que é o mundo, do que é o se relacionar com o outro, aprendendo a se comunicar com o outro. E nós, professoras, precisamos estar mediando esse processo de aprendizagem dela com esse meio. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí de tudo que eu trouxe. E é com base nisso, tudo que eu já expressei para vocês, que eu vou deixar aqui praticamente três palavrinhas não, mas 3 termos. Quando a gente acolhe muito bem essa criança, quando a gente pensa todos esses aspectos que eu falei, o que acaba acontecendo no decorrer do nosso processo com as crianças, com as famílias, com os nossos colegas? Há uma participação muito ativa de todos. Há um diálogo muito grande entre as pessoas, porque há uma abertura. Quando você acolhe, por exemplo, o não saber, o que acontece? A pessoa se abre a conversar mais, ela se sente à vontade, ela não está naquele campo do oprimido, da pessoa que está envergonhada. Então ela se abre, nossa, o meu não saber é acolhido nesse espaço, tanto da família, como do professor, como da criança. Então ela se abre ao diálogo. Quando você diz, olha, aqui não tem projeto pronto, aqui a gente escuta você. Qual é o seu desejo de pesquisa? O que é que vocês querem fazer? Então, há uma participação ativa dessa criança. Quando você pergunta para o pai, por exemplo, a criança chorou muito para dormir, o pai faz, é que ele está acostumado a dormir com um ursinho. Você acolhe esse saber desse pai e traz a participação ativa desse pai, né, para dentro da escola, para que ele ajude a melhorar esse cotidiano e essa relação com a família. E aí chega num ponto principal para mim, que é a construção da segurança. Então as crianças passam a se sentir seguras.
com você, professora, com o ambiente escolar, porque não adianta a criança ter segurança só no professor. No dia que o professor for médico, né, precisar se ausentar por algum motivo, essa criança precisa ter segurança com a própria escola. Então, assim, a minha escola é segura, as outras pessoas que trabalham com a minha professora também me passam segurança. O pai precisa ter a segurança, eu vou trabalhar, o meu filho está na escola e ele está muito bem acolhido na escola e com grandes profissionais, né, que orientam o aprendizado, o crescimento e o desenvolvimento integral da minha criança de forma, assim, muito satisfatória. E há uma segurança do próprio professor também. Eu estou num ambiente de trabalho onde as pessoas me acolhem, onde as pessoas me tratam muito bem, né? Onde o fato de eu não saber algo não me torna inferior, muito pelo contrário, me torna um ser participativo. O meu não saber, ele agrega para o aprendizado do grupo. Então, quando eu chego e digo que eu não sei isso, eu coloco o grupo numa participação ativa para me ajudar. Vamos estudar juntos, vamos pesquisar juntos, vamos construir juntos, vamos buscar juntos um caminho para que a gente construa coletivamente algo para resolver esse problema ou sanar esse não saber, né? Então, assim, fica para vocês aí essas dicas. Espero que vocês tenham gostado muito e até o próximo vídeo. Beijo!